Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui num domingo gravando esse videozinho, um bate-papo leve, fluindo com o rio, tá? Hoje eu vou dar uma atenção maior às leituras comentadas. Lembram que aqui em alguns vídeos, dentro das abordagens sistêmicas, eu me atenho a alguns livros. O livro A Cura, de Bert Hellinger, eu tenho ele em PDF, porque ele estava esgotado quando eu quis comprar, não sei se ainda está, e tomando um chazinho aqui, conversando com ele. É muito bom isso, né? Parece que a gente está aí e tá um juntinho do outro, batendo um papo bem tranquilo. E esse livro, A Cura, ele tem sido um dos tantos livros que, para mim, fazem parte do meu processo de cura de mim. Tá? E também, obviamente, dos atendimentos com as pessoas que me procuram. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o procedimento. Quando abre o livro, né, da cura, vem essa parte sobre o procedimento, sobre a doença no nosso corpo. A doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia. Começa na alma, pois é da alma que vêm os movimentos do amor que nos levam às pessoas doentes que desejam nos vincular a elas. Por isso iniciarei com uma parte principal que segue esses movimentos. Ela se chama a nossa alma. Esses movimentos são colocados em ordem por um outro amor, um amor que vem do espírito. Por isso a segunda parte trata dos movimentos do espírito. Ela descreve a forma como entramos em sintonia com eles frequentemente. Frequentemente, os movimentos estão ligados a uma despedida, a despedida de esperanças da alma e a despedida de pessoas pelas quais assumimos algo que nos torna doentes. Apenas na terceira parte passo a tratar o corpo. Entretanto, eu me restringo aos movimentos que estão em nossas mãos. Sem tentar me envolver em algo reservado aos médicos e à sua responsabilidade, por aquilo que fazem de acordo com a sua formação e experiência. Mais um chazinho. Chazinho de boldo, sempre muito bom. Também aqui me refiro mais à alma e às atitudes espirituais que apoiam os seus esforços, tornando-os às vezes supérfluos. Na terceira parte deste livro, sigo questões como a influência da alimentação sobre a nossa saúde. Até que ponto determinadas doenças se devem à alimentação? E como podem ser evitadas e curadas através de um outro tipo de alimentação? Para isso, baseio-me amplamente na nova obra padrão sobre a nossa alimentação. O China Study e suas alarmantes implicações em nosso estilo de vida, de Colin Campbell e Thomas Campbell. Trata-se do mais abrangente estudo sobre alimentação e doença. Se estiver curioso, pode começar com essa sessão. Ela fala por si só. Aí ele passa ao vínculo. Qual é o movimento decisivo em nossa alma que leva a doenças? É o amor do vínculo, o amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Esse amor do vínculo é elementar. Estamos entregues a ele. Ele nos prende à nossa família e a tudo o que nela aconteceu. Vai pensando aí do teu lado.
Ele nos prende à sua grandeza, ao bem-sucedido e ao completo, tornando-se uma força. Ao mesmo tempo, liga-nos ao que não está resolvido. É difícil em nossa família as suas cargas, a sua culpa. Somos levados a tomar parte na responsabilidade, embora frequentemente não saibamos e nem sejamos culpados por algo relacionado a isso. Mesmo assim, temos que carregar junto essa carga. Como ocorre esse vínculo? Que forças agem por trás dele? Pertencer à nossa família é nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além, até mesmo, da nossa necessidade de sobreviver. Isto significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar a nossa vida pela necessidade de pertencer a ela. Ao reconhecer as consequências abrangentes dessa necessidade, compreendemos que, devido a esse desejo pelo vínculo, estamos dispostos a ficar doentes e deficientes, morrer de forma estranha ou até mesmo tirar a própria vida, no lugar de outros membros de nossa família. Você ainda consegue aí me acompanhar ou está assustado? Digo isso apenas porque existem maneiras de mudar esses destinos, de forma a encontrar, com a sua ajuda, em um nível mais elevado, a força para nos libertar desses vínculos que nos tornam doentes. O campo espiritual. Todos nascemos no interior de uma alma coletiva, em um campo espiritual que partilhamos com membros de nossa família. Essa alma vai além dos limites de nosso corpo, ligando-nos de forma profunda a todos os que pertencem a ela. Mais um chazinho. Muitas vezes, tornam-se nosso destino ainda no útero materno. Por exemplo, através de uma deficiência ou talvez de um aborto ou de alguma outra forma que não chegamos a nascer, tornamo-nos o destino deles. De uma forma ou de outra, permanecemos conectados. Por um lado, essa alma coletiva abrange uma faixa restrita, ou seja, apenas determinadas pessoas. Por outro lado, vai além, abrangendo um círculo maior ou até mesmo diversos círculos. Por exemplo, o povo a que pertencemos, com seu destino, sua religião, sua cultura em comum e sua raça comum. Todos eles com seu destino especial e seu passado em comum, bem como suas doenças especiais. Finalmente, a humanidade como um todo, e com ela a Terra e o mundo. Todos exercem influência sobre a nossa saúde e nossas doenças, bem como sobre as circunstâncias que suportam ou ameaçam a nossa vida. Aqui restrinjo-me primeiramente apenas ao círculo menor de nossa alma e conto o número de pessoas que pertencem a esse círculo. Às vezes, os limites ficam pouco definidos. Talvez você se pergunte neste ponto: como posso saber quem pertence a essa alma coletiva? Sei disso através de compreensões que me foram dadas, principalmente através das minhas compreensões sobre os movimentos da consciência que pude verificar durante as constelações familiares.
juntamente com muitos outros. Você também pode verificá-los por meio de sua observação. Gostaria de mencionar aqui que Rupert Sheldrake, com suas compreensões e observações sobre os campos morfogenéticos, em seus livros e em conversas pessoais, foi um importante companheiro em meu caminho. Rupert Sheldrake é um biólogo que eu recomendo para vocês. Vou mostrar um dos livros. A Ciência da Espiritualidade. É muito bom esse livro e, inclusive, eu marco, releio, eu sempre estou voltando para sentir, né? Que muitas coisas, às vezes, a gente lendo, a gente precisa ler e degustar a leitura, né? Agora mencionarei cada uma das pessoas que pertence à nossa alma coletiva. Nós, com todos os nossos irmãos e irmãs, mesmo os não nascidos ou falecidos precocemente, e também um gêmeo que tenha sido separado de nós, ainda no útero materno. Este é o nível mais baixo. Nossos pais, incluindo seus parceiros anteriores, juntamente com todos os seus irmãos e irmãs. Nossos avós, incluindo parceiros anteriores. Às vezes, essa linha ancestral vai ainda além no passado, incluindo alguns dos bisavós. Este seria o círculo dos familiares consanguíneos, cuja influência sobre nossas doenças ou deficiências pode ser observada e verificada. Também pertencem à nossa alma coletiva outras pessoas que não são familiares, mas cujo destino partilhamos. Aqui estão todos aqueles cuja perda ou morte ocasionou uma vantagem para nós e nossa família, como, por exemplo, uma herança. Todos aqueles que possuem culpa com relação à morte de algum membro de nossa família ou causaram danos graves a alguém de nossa família. Formamos uma comunidade de destino, juntamente com os indivíduos mencionados nesta sessão. Partilhamos com eles uma alma coletiva, um campo espiritual comum. O que isso significa? A sua exclusão de nosso amor faz com que um membro de nossa família passe a representá-los durante a sua vida, sem que tenha consciência disso. Por exemplo, através de uma doença ou uma deficiência, mas também da forma que vivem e morrem. A sua inclusão consciente à nossa família e à nossa alma coletiva libera nossos emaranhamentos em seus destinos, emaranhamentos que nos fazem adoecer, aliviando suas consequências. Transferência. No interior da nossa alma coletiva, existem transferências no sentido de que um membro da família pode transferir uma responsabilidade a um outro membro familiar, ou no sentido de que um membro que não está diretamente envolvido assume as consequências das ações de um outro, por exemplo, adoecendo ou morrendo no seu lugar. Tais transferências se processam em diversos níveis. Eu sigo você. Uma das transferências segue a frase interna, eu sigo você. Por exemplo, o caso de um filho que é atraído para junto de sua mãe e que teve uma morte precoce. Ele também deseja morrer para acabar com a separação entre os dois. Isso de uma forma inconsciente, né? Não é normalmente consciente, né? É um processo inconsciente. O mesmo ocorre no caso de uma mãe que deseja seguir um filho morto precocemente, principalmente se ela se sentir culpada por essa morte. Em ambos os casos, tal desejo leva a doenças,
que ameaçam a vida bem como a morte prematura. Essa ideia parece absurda à primeira vista, mas não dentro da alma coletiva. A ela pertencem tanto os vivos quanto os mortos. Dentro dessa alma coletiva, a separação entre os vivos e os mortos se dissolve tanto na imaginação quanto no sentimento. Agora desviarei um pouco do tema para falar mais sobre a alma coletiva e o campo espiritual que atua dentro dela. Alma e espírito. Explicarei algo sobre os termos campos espirituais e alma. Durante uma conversa com Rupert Sheldrake, abordamos o tema dos campos espirituais e, nesse sentido, também dos campos morfogenéticos. E ele me disse que, no início do século XX, diversos filósofos na Alemanha observaram em diferentes áreas da vida a situação de uma alma coletiva. Do contrário, não seria possível explicar diversos fenômenos que ocorrem em nosso mundo. Nesse sentido, falou-se também sobre uma alma mundial. Uma vez que a palavra alma possui uma associação muito forte com concepções religiosas, ela foi substituída pelo termo campo. Ao invés de falar sobre uma alma coletiva, falava-se sobre um campo coletivo, chamando-o de campo espiritual. Isso fez com que as referências ao aspecto pessoal fossem removidas desse campo, tornando-se o mesmo objetivado e impessoal. Contudo, podemos observar que a nossa alma coletiva se movimenta dentro de um determinado campo espiritual, que se baseia em determinadas ideias. Essas ideias tomam o serviço de todos aqueles que pertencem a esse campo. Todos aqueles que pertencem a esse campo têm que concordar com as suas suposições, mesmo que contradigam a razão. Esse campo espiritual define principalmente aquilo que pode ser percebido e sabido pelos que pertencem a uma alma coletiva, e dessa forma a esse campo espiritual. Assim, tais campos espirituais não estão de forma alguma relacionados a algo espiritual no sentido de seguir a razão e a percepção exata, mas sim a sistema de crenças que servem a outros fins. Como poderá ser visto melhor mais adiante neste livro, o sentido atribuído à palavra espírito é completamente diferente do assumido pela mesma na expressão campos espirituais. Por isso, utilizo o termo campos espirituais apenas em conexão com a alma coletiva. Os campos espirituais estão a serviço dessa alma coletiva e da união de seus membros. Os campos espirituais possuem pouco em comum com a palavra espírito em seu sentido amplo de inteligência criativa e amor criativo, chegando até a se opor à mesma. Por isso, em minhas explicações subsequentes, a palavra espírito não possuirá o mesmo sentido que possui em campos espirituais. Então aí ele vai entrar no sistema de crenças, né? Que muitas crenças podem ser limitantes aí, tá? Nós respeitamos todas as crenças, mas elas podem sim, às vezes, limitar. Eu quero mostrar para vocês, normalmente eu constelo com estes bonecos, tá? Vou pegar aqui um bonequinho do sexo masculino e um bonequinho do sexo feminino, certo? E ao longo da constelação na água, que eles vão para dentro d'água, todos os outros ficam em volta neste campo morfogenético, que significa o campo em questão que estamos ali também constelando, tá? Tudo que se desdobra ali. E aí, deixa eu mostrar para vocês. Eles vêm, né, para dentro
deste pratinho, tá? Eles vêm, aqui tem água, tá? E vamos colocar aqui, um outro instrumento que possa aqui representar, vamos supor, alguma questão relacionada à parte da estrutura material de vida, né? Vamos supor que esta pessoa veio constelar sobre a sua dificuldade financeira, né? Então existem vários exemplos aqui que vão compor neste campo morfogenético, nesta constelação. Inicialmente, a representatividade aqui, né, vamos supor, desta pessoa, desta mulher ou deste homem, que veio constelar a respeito dessa sua estrutura, dessa dificuldade, dessa repetição de padrões relacionadas à falta de estrutura material. E ao longo dessa constelação, aqui vai se desdobrar com todos os elementos que estiverem lá em torno, nesse campo morfogenético, de acordo com o movimento aqui, com a água que vai promover esse movimento, vão montar um determinado cenário de leitura sistêmica. E é a coisa mais impressionante, deixa eu botar aqui do lado, tá? A coisa mais impressionante é que, de fato, as questões vão se mostrando e vão vindo os componentes, os personagens daquele sistema, para que se descortine ali, se desvende aonde está o emaranhado. A dificuldade pode estar a nível transgeracional, né? E eu sempre procuro usar durante e depois algumas cartas. Hoje eu quero mostrar a vocês, além das cartas sistêmicas, das falas sistêmicas, né, dos exercícios sistêmicos, eu gosto de usar porque também sou terapeuta alquímica e também agrego aí outras informações que são tremendamente úteis numa avaliação de um campo, né, de um desdobramento, de uma leitura de constelações. E aí vamos supor que eu tiro uma carta aqui, que significa, dentro da leitura do Osho, né, a brincadeira. O que vocês enxergam aqui? Né? O que vocês enxergam aqui? Né? E essa brincadeira, a carta 53, ela vai ter a sua leitura. Né? Desafio de Krishna e Arjuna. Isso aqui, essa foto é uma foto que retrata, uma etapa de uma grande obra literária que envolve o panteão hindu, que é o desafio de Krishna e Arjuna. Sua mente brinca infinitamente. Tudo é como um sonho num cômodo vazio. Ao meditar, você deve olhar para a mente e vê-la fazendo suas travessuras, como uma criança brincando e saltitando pelo puro excesso de energia. É só isso. Tá? Pensamentos pulando, saltitando, brincando, apenas uma brincadeira. Você não deve levar isso a sério. Mesmo se houver algum pensamento ruim, não se sinta culpado. Ou se houver um grande pensamento, um pensamento muito bom, se você desejar servir a humanidade e transformar o mundo inteiro, trazer o paraíso para a Terra, não deixe
que seu ego seja tomado por ele. Não pense que você se tornou grandioso. É apenas a sua mente brincando. Algumas vezes ela sucumbe, outras ela se eleva. Nada mais que energia em excesso tomando muitas formas e faces. É interessante quando a gente finaliza uma constelação e a gente pode, de repente, fazer uma leitura não só a nível de uma composição desse campo, né? Como também trazer, né, elementos, ferramentas que podem ser tremendamente úteis, né, para todos nós. Então, é uma forma como eu também trabalho, né? Não se trata de adivinhação, se trata de mais uma ferramenta. Eu espero que essas leituras comentadas de hoje possam ter te trazido alguma luz dentro daquilo que tu necessitas. E se tu quiseres constelar comigo, é só me chamar.